A história oculta do Natal. Bíblia e pagãos. Estamos analisando a história do Natal e suas origens pagãs e como tudo isso se conecta à narrativa bíblica do nascimento de Jesus. Como isso poderia ser possível? Embora o Natal possa parecer uma festividade pura cristã, há não muito tempo, não era bem assim. Na verdade, era exatamente o oposto. Buscaremos descobrir as verdadeiras profundezas de como culturas pagas influentes ainda estão moldando o mundo. E revelaremos a você todas as verdades surpreendentes que encontramos. Para entender as raízes do Natal, precisamos viajar de volta no tempo, muito antes do nascimento de Cristo. Imagine a antiga Europa. Inverno frio, escuro e rigoroso dominava a Terra. A vida não era fácil e, a cada ano, as pessoas enfrentavam um desafio assustador: sobreviver à temporada de escassez. Mas, em meio à luta, havia esperança. Esperança de que o sol, sua fonte de vida e calor, retornaria mais forte. Essa esperança deu origem a tradições que ainda vemos hoje. Nas regiões do norte, a celebração do Yule marcava o solstício de inverno. Na noite mais escura do ano, acendiam enormes fogueiras para honrar o sol e manter sua memória viva. As famílias traziam enormes troncos, os famosos troncos de Yule, e os mantinham acesos como um símbolo da luz superando a escuridão. Soa familiar? Essa é a origem da tradição do tronco de Yule que ouvimos falar hoje. Enquanto isso, no sul da Europa, os romanos celebravam seu próprio festival de meio-inverno, a Saturnália. Este era um grande evento dedicado a Saturno, o deus da agricultura. Marcava o fim da colheita e o início do descanso invernal. Mas a Saturnália não era uma observância religiosa tranquila. Era um verdadeiro carnaval. Durante a Saturnália, as normas sociais eram invertidas. Senhores e escravos trocavam de lugar, e as ruas se enchiam de risadas, cantos e celebrações. As casas eram decoradas com folhagens. As pessoas se banqueteavam até não poderem mais comer. E sim, elas também trocavam presentes, assim como fazemos hoje. Muitas das decorações que associamos ao Natal, como o azevinho e as guirlandas, vêm dessas tradições antigas. Elas simbolizavam vida e fertilidade durante o período mais sombrio do ano. Mas há mais na história. Tanto no Yule do Norte quanto na Saturnália romana, esses festivais não eram apenas sobre sobrevivência. Eles eram sobre se soltar, se libertar das regras da vida cotidiana. E às vezes essa liberdade ia longe demais. Essas celebrações poderiam se tornar selvagens. Era uma época para indulgar em comida, bebida e, bem, outros comportamentos que não seriam considerados apropriados no resto do ano. Parte disso ainda sobrevive hoje. Já ouviu falar de beijar sob o azevinho? Isso é um eco dessas antigas tradições de fertilidade. À medida que o cristianismo se espalhou, essas celebrações não desapareceram. Em vez disso, foram transformadas. A Igreja teve que rejeitar essas amadas tradições ou dar-lhes um novo significado. O que aconteceu a seguir mudaria o curso da história e a forma como celebramos o Natal para sempre. As decorações que usamos hoje também têm raízes nesses festivais pagãos. As plantas perenes, como o azevinho e o visco, eram símbolos de vida e fertilidade. O visco, especialmente, carregava um significado sagrado. Acreditava-se que tinha propriedades mágicas que traziam saúde, proteção e bênçãos. Com o tempo, tornou-se um símbolo de amor e romance. Portanto, da próxima vez que você ver visco em uma festa de fim de ano, lembre-se de que é mais do que uma desculpa divertida para roubar um beijo. É uma tradição que remonta a esses festivais antigos, onde a fertilidade e a renovação estavam no coração da celebração. Então havia a farta comida. As pessoas comiam e bebiam mais do que em qualquer outra época do ano.
Imagine uma mesa transbordando de carnes assadas, pães recém-assados e canecas de vinho temperado. Esta era a indulgência máxima. Um tempo para comer, beber e se alegrar sem se preocupar com o amanhã. Soa familiar? Hoje continuamos essa tradição com os banquetes de Natal. O peru, as sobremesas e até as porções exageradas remetem a esses festivais antigos. Mas naqueles dias, não se tratava apenas de alegria, mas de sobrevivência. As pessoas precisavam acreditar que a abundância era possível, mesmo nos momentos mais sombrios. Infelizmente, com toda essa indulgência veio o excesso. As regras da vida cotidiana desapareceram e as pessoas deixaram seus impulsos tomarem conta. O jogo era comum, a bebida era excessiva e o autocontrole foi esquecido. Esses festivais muitas vezes se transformavam no que poderíamos chamar hoje de uma liberdade total. E sim, parte disso ainda sobrevive. Pense nas festas de fim de ano no trabalho, onde as pessoas bebem demais, ou na pressão para comprar, gastar e se entregar durante a temporada de Natal. Esses ecos do Yule e da Saturnália estão ao nosso redor, mesmo que não percebamos. Uma tradição particularmente selvagem era a eleição de um senhor do caos. Essa pessoa estava encarregada do caos, incentivando todos a deixarem de lado suas inibições. Por 12 dias, a duração desses festivais, o senhor do caos podia fazer o que quisesse. Essa ideia de um mundo de pernas para o ar é a raiz dos 12 dias de Natal. Mas para os primeiros cristãos, esses festivais selvagens eram um sério problema. Como poderiam celebrar Cristo enquanto as pessoas ao seu redor se entregavam a tais costumes pagãos? Eles tinham uma escolha: rejeitar essas tradições ou encontrar uma maneira de redimi-las. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. Nos primeiros séculos, a maioria dos cristãos se recusou a celebrar esses festivais. Eles os viam como pagãos, indulgentes e completamente opostos aos ensinamentos de Cristo. Afinal, como uma celebração repleta de embriaguez, jogo e comportamentos selvagens poderia honrar a Deus? Tome, por exemplo, a história do Papa Gregório. No século IV, ele enviou um missionário chamado Agostinho. Agostinho tinha a tarefa de converter o povo local ao cristianismo. Mas, ao chegar, percebeu rapidamente o desafio à sua frente. As pessoas estavam profundamente ligadas a seus festivais de meio-inverno, e nenhum sermão poderia convencê-las a desistir deles. Em sua carta, Agostinho explicou que esses festivais eram muito importantes para o povo. Não importava o quanto ele pregasse, eles não parariam de celebrar. Ele pediu conselho a Papa Gregório. Deveria continuar tentando persuadi-los a abandonar essas tradições? Ou havia outra maneira? A resposta de Papa Gregório foi tanto estratégica quanto controversa. Ele basicamente disse: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Em vez de tentar parar esses festivais, Gregório sugeriu transformá-los. Em vez de celebrar o renascimento do sol, o povo poderia celebrar o nascimento do Filho de Deus. E assim, 25 de dezembro foi escolhido como a data oficial para celebrar o nascimento de Jesus. A razão era que estava próximo do solstício de inverno, quando os festivais pagãos já estavam a todo vapor. Ao dar ao povo um motivo cristão para celebrar, a Igreja esperava gradualmente substituir as antigas tradições por novas, focadas em Cristo. Mas há uma pergunta que frequentemente surge: Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? A Bíblia nos dá pistas que sugerem o contrário. Por exemplo, o Evangelho de Lucas nos diz que os pastores estavam nos campos cuidando de seus rebanhos à noite. Em Israel, isso teria sido improvável em dezembro, pois fazia muito frio e frequentemente havia neve nas colinas.
A maioria das pessoas concorda que Jesus provavelmente nasceu na primavera ou no outono, quando o clima era ameno e os pastores podiam permanecer nos campos. Então, por que 25 de dezembro? A data não foi escolhida porque era historicamente precisa. Foi escolhida porque se encaixava na missão da igreja de alcançar o povo onde estava. Essa decisão foi prática, mas não sem controvérsia. Alguns cristãos primitivos acreditavam que era errado misturar tradições pagas com a adoração de Cristo. Eles temiam que isso diluísse a verdadeira mensagem do Evangelho. E mesmo hoje, alguns cristãos se sentem incomodados com as raízes pagas do Natal. Mas para os líderes da igreja da época, o objetivo era aproximar as pessoas de Cristo. Ao atribuir um significado cristão a essas celebrações, esperavam gradualmente desviar o foco da indulgência para a adoração. Essa mistura de tradições não aconteceu de imediato. Levou séculos. A princípio, muitos dos antigos costumes continuaram. O tronco de Yule, as plantas perenes e até as festas permaneceram parte das celebrações. Mas lentamente, esses símbolos receberam novos significados. O tronco de Yule passou a representar Cristo como a luz do mundo. As plantas perenes simbolizavam a vida eterna através de Jesus e os 12 dias de festas tornaram-se associados à jornada dos magos. A igreja também introduziu novas tradições para focar no cristão. O presépio, por exemplo, se tornou uma maneira de ensinar as pessoas sobre o humilde nascimento de Jesus. Hinos e canções foram escritos para substituir as músicas pagas. Com o tempo, esses novos costumes começaram a criar raízes, e os antigos significados pagãos ficaram em segundo plano. Mas o processo nem sempre foi tranquilo. Por séculos, o Natal permaneceu uma mistura de elementos pagãos e cristãos. Algumas pessoas abraçaram totalmente o significado cristão, enquanto outras continuaram a se apegar aos antigos costumes. Essa tensão entre o sagrado e o secular é algo que ainda vemos hoje. Então, o que tudo isso significa para nós? Podemos celebrar o Natal com suas raízes pagãs? E como podemos honrar o verdadeiro significado do nascimento de Cristo em uma temporada tão cheia de distrações? Para responder a essas perguntas, precisamos examinar mais de perto a jornada do Natal ao longo dos séculos e como ele se tornou a festividade que conhecemos hoje. No século IV, o Papa Júlio declarou oficialmente 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. Isso não foi baseado em evidências bíblicas, mas em um cálculo inteligente. Ao alinhar a celebração do nascimento de Cristo com os festivais de inverno já populares, a Igreja poderia introduzir uma narrativa cristã sem exigir que as pessoas abandonassem suas tradições queridas de uma só vez. Mas a data carregava mais significado do que apenas conveniência. 25 de dezembro também estava ligado ao Festival Romano do Sol Invictus, o Sol Invicto, que celebrava o retorno dos dias mais longos após o solstício de inverno. Para os cristãos, esse simbolismo não passou despercebido. Eles o reinterpretaram como uma celebração do Filho de Deus, a verdadeira luz do mundo. Com o tempo, 25 de dezembro tornou-se mais do que apenas uma data. Tornou-se um poderoso símbolo. Ao escolher este dia, a Igreja enviou uma mensagem. O nascimento de Cristo representa a luz que supera a escuridão, a esperança que dissipa o desespero. Era um paralelo perfeito aos festivais do solstício que as pessoas já celebravam. Mas a decisão de fundir essas tradições não veio sem conflito. Nem todos concordaram com essa abordagem. Alguns cristãos devotos acreditavam que era errado incorporar elementos pagãos na adoração de Cristo. Eles argumentavam que o foco deveria permanecer exclusivamente nos ensinamentos bíblicos, intocados por influências mundanas. Ao longo da história, houve aqueles que rejeitaram o Natal completamente.
Por exemplo, certos grupos cristãos na Idade Média evitavam a celebração, vendo-a como muito próxima dos costumes pagãos. Até mesmo séculos depois, durante a Reforma, os puritanos na Inglaterra e na América tentaram banir o Natal completamente. Para os puritanos, o Natal não era mais do que uma desculpa para indulgência, bebida e devassidão. Eles o viam como uma distração do verdadeiro propósito da fé. Para eles, a ideia de celebrar o nascimento de Cristo em 25 de dezembro, uma data com origens pagãs, era inaceitável. Esse debate sobre o que é sagrado e o que é secular continua até hoje. Quanto do Natal é sobre Cristo? Quanto disso é cultural? Essas perguntas não são novas. Elas têm sido feitas há séculos. Mas, apesar dos debates, a escolha da Igreja por 25 de dezembro teve um impacto duradouro. Ao atribuir este dia ao nascimento de Cristo, eles plantaram uma semente, uma nova narrativa que cresceria e evoluiria ao longo do tempo. Permitiu que o foco se deslocasse dos deuses pagãos para o Deus que, segundo a crença cristã, se fez carne e habitou entre nós.